Bom dia, Shabbat Shalom a todos os ouvintes do programa Emanuel Deus Conosco. Estamos entrando ao vivo pela Rádio Banda 1 FM 92.7. E você é o nosso convidado especial a participar conosco hoje do programa. Lembrando que todo sábado nós estamos aqui das 9 às 10 horas da manhã. Aqui na técnica eu tenho a minha filha Amanda Yumi, sob a supervisão hoje de Marcinho Pinheiro. E você é convidado a ouvir o tema da mensagem do programa Emanuel. Olha que tema lindo, já comemorando, né, o Dia dos Namorados, dos casados também, porque não deixam de ser namorados. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Em hebraico, Ani Ledodi Vedodi Li. Então nós vamos ouvir o tema da mensagem hoje lá em Cântico dos Cânticos. E você está com o seu coração aberto para ouvir a mensagem de Deus, para ouvir a palavra de Deus? Saiba que, em reverência e em temor, nós vamos começar então o programa com uma oração. Porque Deus, Ele quer ouvir as nossas orações, sim. E nós temos que orar e buscar a presença dEle. Vamos abrir o nosso coração e falar com Deus? Pai Santo e Eterno, louvamos, exaltamos, bendizemos, enaltecemos o Teu nome. Bendito sejas Tu, Eterno, nosso Deus, Criador do universo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que nos dá vida e sustento. Obrigada porque até aqui o Senhor nos ajudou e mais uma manhã estamos aqui para apresentar o programa Emanuel Deus Conosco, Pai. Alcança as vidas, Pai, pelo site, pela rádio, pelas plataformas digitais, que todos neste momento sejam, Pai querido, alcançados pelo Teu favor e que a Tua graça seja derramada, Pai, sobre os Teus filhos, que eles sejam abençoados, que eles sejam visitados, ó Pai, e assistidos em suas necessidades. Assim, meu Deus, nós oramos e cremos que o Senhor, Pai, está na nossa direção. Então, que do início ao término do programa, o Senhor venha falar conosco aquilo que nós necessitamos ouvir. Abre o nosso coração, Pai. Visita-nos nesta manhã. Assim pedimos e oramos em nome de Jesus. Em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Bom dia a todos. Para vocês que estão chegando agora, nós estamos iniciando o programa Emanuel Deus Conosco. E o tema do programa Eu Sou do Meu Amado e o Meu Amado é Meu. Cantares, né? Como está na nossa versão portuguesa, Cântico dos Cânticos, ele é um capítulo de reconciliação e restauração da intimidade, da celebração da beleza e do amor exclusivo. E ele narra o momento em que a esposa, após ter perdido o amado por negligência, lá no capítulo 5 de Cântico dos Cânticos, ela busca, então, a reconciliação, ela reafirma os seus votos e ouve o esposo elogiá-la novamente. Eu sou do meu amado e meu amado é meu, o pastor das açucenas. Lembrando que a tradução da Bíblia que eu sigo aqui é a Bíblia de Jerusalém. Então ela tem uma versão um pouquinho diferente, né? Cântico dos Cânticos, Shir Hashirim, em hebraico, é o nome deste livro. E por muitas vezes, irmãos, nós não temos visto mensagens sobre o Cântico dos Cânticos. Este livro ele tem sido negligenciado, às vezes mal interpretado. Poucos estudos, poucas pregações a respeito do Shir Hashirim, Cântico dos Cânticos, que são extraídos dessa porção da palavra de Deus. E talvez porque ela vem abordar um tema em comum, né, que é uma coleção de poemas hebreus que celebra e expressa o amor. E daqui a pouquinho eu vou explicar, né, porque vamos seguir aqui pelo contexto de um amor de um homem por uma mulher. Mas este mesmo contexto pode nos levar do amor de Deus por nós. Poemas que descrevem, né, como o homem e a mulher exalta a beleza, a energia, o sofrimento e também a felicidade do amor. Então, se você quiser ouvir essa mensagem, vai falar muito ao seu coração. Então, vamos fazer a exposição da palavra. Se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, e você quiser pegar a Bíblia para me acompanhar, Cântico dos Cânticos, capítulo 6. Aqui uma divisão, né, dentro do Cântico dos Cânticos. Então, nós vamos entrar no quarto poema já. Capítulo 6, versículo 1. Onde anda o teu amado,
ó mais bela das mulheres. Aonde foi o teu amado? Iremos buscá-lo contigo. Versículo 2. Meu amado desceu ao seu jardim, aos terrenos das balsameiras, foi pastorear nos jardins e colher açucenas. Versículo 3. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, o pastor das açucenas. Vou ler o quarto versículo que faz parte do quinto poema. És bonita, amiga minha, és como terça, como Tirza na sua tradução. Formosa como Jerusalém, és terrível como esquadrão com bandeiras desfraldadas. Aqui, até aqui, irmãos, nós vamos fazer a leitura e vamos fazer a explanação da palavra. Que desse momento a santa e bendita palavra do nosso Deus venha falar ao nosso coração, que Ele possa nos visitar, que Ele possa falar aquilo que você necessita e que nós possamos ter a sabedoria divina para poder interpretar também a Escritura Sagrada. Então, nosso Deus, Ele está conosco e vai nos iluminar espiritualmente, biblicamente, teologicamente. E aqui, Cântico dos Cânticos, são 8 capítulos e 117 versículos. É um livro curto, né? No hebraico, como eu disse já, o nome dele é Shir HaShirim. Na Septuaginta, o nome dele é Asma ou Asmasmaton. Na Vulgata Latina, Cântico Canticorum. E também, dentro da Bíblia hebraica, este livro aqui ele é um dos primeiros 5 rolos no hebraico Megilot, né, que eram lidos nas festas religiosas judaicas. E tem o nome de Cântico dos Cânticos nas diversas versões. Na nossa versão em português, nós temos Cantares de Salomão, né, Shelemo. E a forma hebraica, Shir HaShirim, é a forma superlativa que nós vemos lá em Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 1, que significa o mais excelente dos cânticos. Porque Cântico dos Cânticos, ele inicia dessa forma, irmãos. O mais belo cântico de Salomão, versículo 1. Então, ele é o mais excelente dos cânticos. E dentro das tradições judaicas, o Cântico dos Cânticos eram lidos por ocasião da Páscoa, para os judeus, que é a mais importante das festas religiosas para eles. Se o texto realmente foi escrito por Salomão, ele tem o seu lugar de origem nessa obra, na corte real, em Jerusalém. E lá no trecho de 1 Reis, lá no livro de Sefer Melahim, livro dos Reis, no capítulo 4, versículo 32, nós vemos assim: e disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Então, Salomão, ele tinha habilidades necessárias para que ele pudesse escrever, sim, o Shir HaShirim, o Cântico dos Cânticos. Mas quando nós lemos este primeiro verso aqui que eu li para vocês, de Cântico dos Cânticos, parece bem óbvio, né, atribuir a sua autoria a Salomão. Alguns críticos dizem que não, mas nós preferimos ficar com o que está escrito na palavra de Deus. O mais belo cântico de Salomão. Mesmo que alguns estudiosos eles queiram acreditar que os poemas tenham escrito sobre Salomão e não por ele, nós temos a certeza absoluta que ele tinha capacidade para escrever este livro. Além do mais, seu nome aparece em 7 versículos do livro. Sabia disso? Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 1, versículo 5, capítulo 3, versículo 7, 9 e 11, capítulo 8, versículo 11 e 12, então aparece 7 vezes. E essa data aqui ela pode ser colocada entre 9 e 10 antes de Cristo. Então, tudo nos indica que realmente foi Salomão que escreveu. E muitos estudiosos do Antigo Testamento, eles afirmam também que as experiências de Cântico dos Cânticos dizem respeito do reinado de Salomão, como o coração dele ainda pertencia a uma só mulher, porque depois ele pode ter sido, né, e foi influenciado por mulheres idólatras, e aí surgiu até mesmo a excessiva poligamia.
Isso está escrito lá em 1 Reis, tá bom, irmãos? Vocês podem olhar, capítulo 11, do versículo 1 a 3. Eu até fiz uma anotação aqui no Sefer Melahim. Vocês vão ver sobre isso, sobre as mulheres, né, que ele teve. Então, estes 117 versículos de Cântico dos Cânticos, eles são reconhecidos pelos judeus como parte dos seus escritos sagrados. Então, os ensinos que tem no livro, eles têm a mesma autoridade espiritual que os outros livros que fazem parte, né, dos livros canônicos. E o gênero literário deste livro aqui é poesia. Uma poesia diferente, não é verdade? Uma poesia de amor. E Salomão, então, ele escreveu essa alegoria que se trata do imenso amor entre o jovem e sua amada. A dolorosa saudade que neles é despertada após aquela separação que nós vemos no capítulo 5. E após essa separação, ela é amenizada e suportada pela esperança de um novo reencontro, que nós vamos ver no capítulo 6, este reencontro. E Deus, o Eterno, é o jovem amado, e Israel é a sua esposa amada. Desde a revelação do Sinai, eles são o noivo, ele é o noivo, né? E a igreja, a noiva, companheira. E ele é o nosso pastor e nós somos o rebanho, somos ovelhas do seu pasto. Então, o Cântico dos Cânticos, ele é uma metáfora que vai abordar diversos aspectos da realidade histórica do povo judeu, a nação escolhida por Hashem, por Deus. Ele tirou o povo do Egito, nós sabemos toda a história, trouxe eles para o Monte Sinai, conferiu para eles ali, né, dentro da religião deles, a Torá, os mandamentos. Depois ele levou eles até a Terra Santa, construiu o templo sagrado, mas mesmo assim ainda os seus corações ficaram seduzidos por deuses estranhos, e por consequência disso, já vimos aqui também na nossa meditação, que eles foram exilados, foram levados durante 70 anos para o cativeiro babilônico. Mas após o retorno, eles voltaram novamente, mas inclinaram de novo o coração para o mal. Por isso o novo templo foi mais uma vez destruído, foi derribado. E o povo passou a vagar de cidade em cidade, mudando de uma nação para outra nação. E as suas almas, no fundo do seu coração, das suas almas, eles esperavam que Deus os atraísse novamente para si. Eu gosto muito de Jeremias, quando ele fala: porque com amor eterno eu te amei, com amorável benignidade eu te atraí. O Senhor nos atrai para Ele, assim como Ele atraiu a nação, né? Para que ela voltasse. Então essa é uma canção profética que Salomão, sem dúvida nenhuma, compôs na sua intensa saudade para o retorno do povo de Deus. E a divina vontade de trazê-los novamente para o seu templo sagrado. Nós vamos ver então, no versículo 1, aqui as atendentes, né, falando a bela jovem sulamita, perguntando para ela, né, onde anda o teu amado, ó mais bela das mulheres? Aonde foi o teu amado? Iremos buscá-lo contigo. Lembrando que eles haviam separado no capítulo 5. E aqui no capítulo 6 é a reconciliação, é a restauração. Então aquelas atendentes, elas falam para a jovem: para onde foi o teu amado? Aonde está o seu amado? A pergunta feita aqui introduz um novo discurso. E nós vamos ver que este coro, este prelúdio aqui, ele se torna assim muito romântico quando ele é entoado. Por isso que ele é uma canção, né, poética. Talvez Shir Hashirim, Cântico dos Cânticos, ele possa ter sido parte das celebrações de matrimônio que perduravam por vários dias. Então aqui no capítulo 6, eles já estavam casados, eles haviam se casado no capítulo 1 de Cântico dos Cânticos, e esse relacionamento, com o passar do tempo, ele vai evoluindo, vai surgindo o amor, e no capítulo 5 eles se separam, no capítulo 6 há o reforço dos votos, e daí
ele declara para ela o quanto a ama. E ela vai declarar também o quanto o ama. E é assim, irmãos, que todos os casais devem fazer, reforçar este amor, falando: eu te amo, eu amo você, você é a mulher da minha vida, você é o homem da minha vida. Nós temos que fazer a renovação diária. Não é porque estão casados que vão esquecer. Porque quem não gosta de ouvir eu te amo? Todos os dias, quando a minha filha vai trabalhar, ela fala: tchau, mãe. Eu falo: vai com Deus, te amo. Ela grita: te amo. Quem não gosta de ouvir eu te amo? É uma palavra forte, né, irmãos? Embora eu te amo não possa ser falado somente com palavras, ele tem que ser expressado em suas atitudes. Então, Cântico dos Cânticos, ele vai nos mostrar um grande aprendizado, um aprendizado para nós. Por quê? Porque nós não podemos amar em silêncio, né? Nós precisamos expressar, dizer aquilo que amamos, que se amamos, aquilo que sentimos. Você gostaria de ter um relacionamento que a pessoa não expressasse aquilo que sente por você? Não, você quer alguém que expresse seus sentimentos. E no capítulo anterior, o amado tinha ido, a amada, né, ela ficou triste porque ele não apareceu. E nesse capítulo 6 aqui, a amada inicia buscando trazê-lo de volta para sua casa. Aquelas atendentes lá, elas falam: onde está o seu amado? E ela responde: o meu amado desceu ao seu jardim e aos terrenos das balsameiras. Foi pastorear nos jardins e colher açucenas. Em outra tradução, talvez na tradução da sua Bíblia, está escrito: o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de especiarias, para descansar e colher lírios. Então, o amado dela, neste versículo aqui, parece indicar para nós, né, que ele trabalhava no seu jardim, e ali também, possivelmente, ele estava no lugar onde as suas ovelhas estavam ali a pastar. Um lugar bonito, atraente, cheio de flores, de lírios, flores, toda espécie, né, de flores, especiarias. E além de pôr o seu rebanho também para pastar, ele estava ali colhendo lírios. Possivelmente ele iria levar esses lírios para sua esposa amada. E quem não gosta de receber flores? Eu já enviei lírios. É uma flor muito bonita para se enviar, né, para o seu amado. Rosas, né? E quem não gosta de receber flores? Isso faz parte de um relacionamento entre um homem e uma mulher. E essa separação aqui do casal, ela havia sido causada por uma tensão emocional muito grande. E essa emoção exagerada, nesse capítulo 6, já tinha sido curada. Versículo 3, ela fala assim: eu sou do meu amado e meu amado é meu. Em hebraico, Ani ledodi vedodili. Então agora eles estão reconciliados. E nos relacionamentos, irmãos, nós vemos também momentos de tensão. Nenhuma união, nenhum casamento, nenhum namoro é totalmente pacífico. Há momentos de tensão, que nós nos chateamos com o outro. Momentos que nós não vamos conseguir desculpar naquele momento a pessoa. Isso pode acontecer, mas é necessário que nós busquemos a reconciliação. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Então aquela antiga paixão, aquela antiga devoção haviam voltado. Os prazeres do casamento seriam renovados, ou em breve seriam renovados, né? O amado havia regressado e tudo havia mudado. Quem não quer estar perto de quem ama? Ninguém vive longe por muito tempo. Embora um relacionamento ele seja construído, né, com respeito, com carinho, com compreensão, mas ele é construído com a presença. E você já observou como a desarmonia, eu vou usar esse termo, num relacionamento faz com que todos os seus aspectos da sua vida não estejam bem? Parece que nada vai bem. Quando você está aborrecido com seu esposo ou com a sua esposa, todas as coisas parecem não dar certo. Interessante isso, irmãos. Mas a esposa do rei,
né, digamos aqui, de Salomão, ela teve a mesma experiência quando estava separada dele. Ela aprendeu com isso, aprendeu uma lição. E nós também temos que aprender uma lição. Que vão existir momentos de tensão, mas nós devemos desculpar, devemos perdoar. O amado, sabe o que simplesmente ele fez? Ele deixou um bilhete de amor e foi embora. Naquela cultura, um apaixonado, ele poderia também deixar um pouco de mirra na entrada da porta como sinal que ele esteve lá. Interessante, né? Da mesma maneira, o rei também ele poderia fazer com que a sua esposa poderia ter sido esse momento aqui no próprio quarto do palácio, quando ele se retirou. Então, Cântico dos Cânticos, Shir Hashirim, capítulo 5, versículo 8, ela diz assim: Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se encontrardes o meu amado, que lhe direis? Que desfaleço de amor. Se você encontrar o meu amado, fala que eu estou desfalecendo de amor. Eu estou triste. Se você encontrar meu amado, fala que eu preciso dele. Se você encontrar meu amado, fala que eu estou esperando por ele. A amada, a Sulamita, ela trilhou um longo caminho, desde a sua atitude de ingratidão, que havia conduzido todo aquele problema no capítulo 5. Mas ela expressa para ele que ela desfalecia de amor. E a cura seria o quê? O retorno dele e os abraços carinhosos do esposo. E quem não gosta de receber um abraço, um carinho? Quem não gosta de ouvir eu te perdoo, eu te desculpo, eu te amo? Por várias vezes, né, as pessoas pensam que o contrário do amor aparece como ódio, mas não. Sabe qual é o contrário? É a indiferença. Pode observar no relacionamento, quando as pessoas estão indiferentes, que ninguém quer dar o braço a torcer, se distanciam. Isso é o oposto do amor, a separação. Então não há dor pior do que aquela causada pela indiferença, sabia disso? Que muitos relacionamentos são destruídos por causa da indiferença. Às vezes o esposo chega em casa tão atarefado, esquece de falar com a sua esposa, de dar atenção a ela. Eu sei que mulher fala muito, tudo bem. Mas já pensou ser tratado com indiferença? É tão bom saber como foi seu dia, o que você fez hoje, o que você está fazendo agora, está tudo bem aí? Né? É tão gostoso você viver isso. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Você quer comer alguma coisa diferente? Ser uma pessoa prestativa? Então, Efésios, capítulo 5, vamos lá para o apóstolo Paulo, lá para o que Shaul disse. Capítulo 5, versículo 28, ele destaca que ninguém maltrata a si mesmo. Pelo contrário, o marido pode zelar e proteger a sua esposa, como cuida, né, do próprio corpo. Então, o papel do homem é cuidar da sua amada, é cuidar da sua esposa, e não oprimir ela, mas nutrir, apoiar, faz parte, irmãos. Quem não quer ser apoiado? Apoie a sua esposa no que ela faz, seja um empreendimento, seja um destaque que ela está tendo ali, em algo que ela está executando, apoie, aplauda, seja o primeiro a aplaudir. O mundo já tem críticos demais. Não seja aquele que vai destruir os sonhos. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz assim também: maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando-a com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Ele falou aqui em Efésios 5, 28, agora estamos lendo lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7, que as orações serão interrompidas para aquele que não trata a sua esposa da forma que deveria tratá-la, como vaso de honra.
Isso é muito sério, irmãos. A mulher é mulher, ela não é um homem. Ela é frágil, ela gosta de ser tratada e ser colocada sempre em primeiro lugar. Lógico que acima está Deus. Mas se você não der valor para sua esposa, aquela que vai passar até os últimos dias com você na sua velhice, você vai dar. Então, para quem? Se você não der todo este carinho, este amor, ver a fragilidade, nutrir, apoiar, respeitar, honrar. Cuidado, muitas orações não estão chegando até o trono celestial. Então, aqui, os maridos devem tratar suas esposas com honra. E é muito importante também que haja outras coisas, irmãos. Compreensão, unidade, paz, para que possamos viver bem, né? O marido e a esposa decidem a sua vida, não os filhos decidem. Os filhos vêm depois da esposa. Os filhos fazem parte da vida do casal. E o filho tem que honrar pai e mãe. Então, o que o esposo ou a esposa decidir, os filhos têm que honrar os pais. Ai, porque minha filha não gosta, meu filho não gosta. Não tem isso no relacionamento sadio. E é importante também reconciliação, você pedir desculpas, pedir perdão e saber perdoar. Porque aquele que não sabe perdoar, ele carrega dentro de si muitas mágoas. E isto será o caos na sua vida. Eu conheço pessoas que são assim, carrancudas, amargas, porque não perdoaram. Causas de doenças psicossomáticas, falta de perdão. Não sabem perdoar. Preferem simplesmente cancela, bloqueia e some, desaparece. Mas a palavra de Deus nos ensina diferente, irmãos. E nós precisamos ir pelo nosso mapa, pela nossa bússola, ela é o nosso guia. Daqui até a eternidade. Este é o único manual que nós temos que seguir. E olha só que este lindo poema do Shirachirim está nos ensinando. Neste quinto poema aqui que nós lemos, o versículo 4, que diz, és bonita. Olha o elogio do esposo para a esposa, né? Depois você pode acompanhar. Você vai ver também que a esposa também elogia o esposo. Mas aqui ela ele está falando, és bonita, minha amiga. És como Terça ou Tirza. Formosa como Jerusalém. És terrível como esquadrão com bandeiras desfraldadas. Em outra tradução, está escrito assim, minha querida, você é linda como Tirza, bela como Jerusalém, admirável como um exército e suas bandeiras. Olha só que honra, né? O que ele está querendo dizer aqui, é que ela está querendo dizer assim, é a sua reconciliação. As primeiras palavras do amante para sua amada foram palavras de louvor. És bonita, minha querida. Ela era tão bonita como Tirza. Sabe o que é Tirza? Tirza é uma cidade linda, que mais tarde ela passou a se tornar a capital dos 4 reis do Reino do Norte. Baaz, Elá, Zinri e Onri. Está lá em 1 Reis, no Sefer Melahim, Aleph 15, capítulo 21. E a amada também, ela era amável como Jerusalém, que era chamada a perfeição da beleza. Sabia que era chamada a perfeição da beleza de Jerusalém? Lá em Lamentações, capítulo 2, versículo 15, está escrito assim, ó, todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam as suas cabeças sobre a filha de Jerusalém, dizendo, é esta a cidade que denominavam perfeita em formosura, gozo de toda a terra. Então era perfeita, era linda. E ele está aqui fazendo o quê, irmãos? Elogiando a esposa, reforçando o amor por ela. Isso deve ser algo recíproco numa união. Você já reforçou este amor pela sua esposa? Acordou hoje de manhã e falou, nossa, como você está linda, como seu cabelo está bonito, como eu gosto da sua presença, como eu gosto do seu cheiro. Em tempo de tanta violência, irmãos, contra a mulher, o esposo, né, o verdadeiro esposo deveria proteger a esposa, respeitar a esposa, apoiar a esposa, ajudar ela, amá-la, e assim reciprocamente também.
Cânticos dos Cânticos, Shir Hashirim, capítulo 6, versículo 3, é como se Salomão estivesse dizendo aqui, eu pertenço à minha esposa e ela me pertence. São ambos uma só carne. Lá no livro de Gênesis, lá em Bereshit, o Eterno falou que o homem deixaria o seu pai e mãe e unir-se à sua mulher e seriam ambos uma só carne. Então, da mesma forma, se você agredir, se você fazer algo para ela, ou vice-versa, você fazer algo para o seu esposo, é como se você estivesse fazendo para você mesmo, porque vocês são ambos uma só carne. Cuidado, irmãos. Nós temos que tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratados. Quando as pessoas elas querem se casar, elas se casam para serem felizes? Não, elas se casam sabendo que elas vão ter que fazer o outro feliz também. As pessoas se casam para fazer o outro feliz. E além de serem marido e esposa, eles também serão os melhores amigos, serão os confidentes, serão os apoiadores, as pessoas que caminham junto, não é um na frente e o outro atrás. Então é preciso desenvolver este hábito, sabe qual? De orar juntos. Você ora junto com a sua esposa? Vocês se ajoelham juntos para orar, para buscar a presença de Deus? É necessário desenvolver este hábito. Os dois orarem juntos. Você pode orar pelo seu esposo, você pode orar pela sua esposa, sim, mas orem juntos, segure na mão dela. Fala, vamos ler um salmo hoje. Todos os dias eu e a Amanda estamos lendo o Salmo 27, né, filha? Nós estamos num propósito de oração. E é tão maravilhoso termos este momento de união na presença de Deus, de temor na presença do Eterno. Então eu preciso desenvolver este hábito. E assim o seu lar vai ser mais feliz. E menos violência também no meio familiar. Será que você está ouvindo a voz de Deus nesta manhã? Nesta mensagem aqui, será que o Senhor está falando ao seu coração? O Eterno está falando com você? Nós, irmãos, nós não podemos aceitar menos do que aquilo que nós merecemos. Você merece um amor que cuide de você, não um amor que te esconda. Porque a pessoa que esconde você do outro não é um amor isso. Quando a gente ama, a gente quer falar para todo mundo que ama, que quer cuidar, que quer estar perto, que quer estar junto. Então, uma presença que quer estar longe, uma presença que bloqueia, uma pessoa, uma presença também que não respeita a esposa na frente de amigos, de filhos. Tem algo errado aí, porque a mulher, ela tem que ser tratada, uma mulher valiosa que é. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Então, o amor é a essência de tudo, irmãos, na nossa vida. Tudo que fazemos tem que ser feito com amor. O mandamento diz para nós amarmos a Deus e é o nosso semelhante como a nós mesmos. Então nós não podemos ferir o outro com aquilo que nós não gostaríamos que fizessem para nós. Se coloque sempre no lugar do outro. Será que o que eu fiz foi certo? Será que a forma que eu estou agindo com ele ou com ela está certo? É algo para se refletir. Todo mundo gosta de comemorar o Dia dos Namorados, dia 12 de junho. E este é o intuito dessa mensagem. E por quê? Além de comemorar, sermos instruídos pela palavra, para que não somente no dia 12 fosse despertado e expressado este amor que o próprio Deus nos deu. Então, você que está aí do outro lado, aprenda através da palavra de Deus, como eu tenho aprendido. Como todos que sempre participam do programa, eu sempre tento fazer uma assimilação usando vários versículos para que o entendimento seja melhor.
Lembrando também, né, que cada um oferece aquilo que tem. Você vai oferecer aquilo que tem. Se você tem amor, você vai oferecer amor. Um dia me falaram assim, nossa, você só fala de Deus. É difícil conversar com outra pessoa que não seja assim, daquele âmbito meu, do que eu vivo. Que a pessoa fala, nossa, mas você só fala de Deus, Deus, Deus. Eu falei assim, mas o coração fala do que a boca está... Aliás, a boca fala do que o coração está cheio. Estava invertendo aqui. A boca fala do que o coração está cheio. Então, se o nosso coração estiver cheio de amor, nós vamos falar do quê? Nós vamos falar de amor. Nós, irmãos, temos que estar cheios de coisas boas, de palavras de elogio, de incentivo. Interessante, não sei se você já leu aquele livro, As 5 Linguagens do Amor. Eu li há muito tempo atrás, eu li 2 vezes aquele livro e acabei emprestando para uma pessoa que não me devolveu. Mas uma das linguagens do amor são palavras de incentivo, elogio. Como eu me sinto reconhecido como homem junto com você, como eu me sinto feliz por ter uma esposa como você cuida bem de mim, como você me ama. E esse amor transparece dentro do nosso lar. Não é usar termos difíceis, não. Por que as pessoas deixam para enviar rosas, presentes, somente no dia dos namorados? Todos os dias deveriam ser dia dos namorados, um dia de celebrar o amor. Mas existem pessoas que são tão vazias. E às vezes a gente não conhece o coração do outro. E nós queremos algo que ela não pode nos oferecer. Se essa pessoa ama e conhece a Deus, e tem Ele como o Senhor absoluto da sua vida, ele vai ter um coração apto para amar também. Ele vai desenvolver, né, este amor, que é, digamos, um amor eterno. Aconteça o que acontecer. Quando o padre, né, dentro da sua religião, ou quando o pastor, bispo, ele faz aquele juramento, os casais falam, né, até na morte, na vida ou na morte, vocês vão estar juntos, né, até que a morte os separe, né. Então, vemos hoje relacionamentos terminando, começando com tanta rapidez, começa, termina. Já não quero mais, já não é o que eu quero, não há conversa, as pessoas não sentam para conversar, para falar. Então, antes de se relacionar com alguém, ore, presente aquela pessoa nas mãos de Deus. Vai pedindo confirmação, vai vendo os sinais vão te mostrar, né? Às vezes nós não queremos perceber o sinal na hora, porque é aquilo que nós queremos. Mas eu creio que o Eterno também, ele abre os nossos olhos espirituais. Tudo que está em oculto, tudo aquilo que precisamos ver, ele vai nos mostrar. Mas o tema dessa mensagem hoje, nessa exposição da palavra, este versículo 3, ele toca muito o meu coração. E eu quero encerrar a mensagem. Porque diz, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O pastor das açucenas. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Todos nós queremos pertencer a algo, né? Pertencer a alguém. O ser humano, ele não foi feito para ficar sozinho. E é tão bom ter um apoio. Quando você tem um apoio, no momento de dificuldade, você sabe que aquela pessoa vai estar ali do seu lado, vai cuidar de você, vai te ajudar. Mas e você sozinho? O próprio Provérbios diz, né? Se você cair, não vai ter quem te levante. Se você dormir 2 pessoas, uma vai esquentar a outra. Então, irmãos, que o nosso coração, neste mês de junho, ao celebrar o Dia dos Namorados, muitos, né, celebram esse dia. Nesse dia, somente nesse dia, leva a esposa ou o esposo para jantar. Não, faça todos os dias isso. Esse reforço dos votos. E para você que está em busca de alguém, ore, é presente nas mãos de Deus.
para que seja enviado realmente uma pessoa segundo o coração de Deus, porque Deus ele não une pessoas, Deus une propósitos, objetivos. Certa vez eu conversando com um missionário lá da missão, da Jocum, e ele falou assim, eu gostei tanto daquela moça, mas eu acredito que não vou conseguir, né, ter um relacionamento com ela, porque o meu sonho é fazer missões na África, e ela quer ficar fazendo missões local. Ela não quer acompanhar alguém que vá para a África. E realmente esse missionário hoje ele está na África. Ele entendeu naquele momento que não seria alguém que fosse apoiar, estar com ele neste sonho dele. Então, quando Deus une pessoas, ele une sonhos, ele une propósitos, ele une vidas, ele une famílias. Ninguém vive distanciado. Nós, irmãos, temos que andar em união. A palavra nos ensina. Então, vamos tomar cuidado com os relacionamentos, né? E hoje é tão fácil ter um relacionamento por internet, cada um coloca uma foto lá e fala, estamos namorando. Namorando, casamento, irmãos, é presença, é constância. São pessoas que estão do lado uma da outra. Eu quero ficar com você e ponto final. Eu vou amar, vou cuidar de você e ponto final. As coisas na nossa vida, ultimamente, têm sido procrastinação. Amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu medito na Bíblia, amanhã eu estudo a palavra do Senhor, amanhã eu faço, amanhã eu conheço, amanhã eu vou. Não, irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã. Precisamos fazer hoje. Talvez você perca uma grande oportunidade na sua vida, porque você está procrastinando algo. O amado, digamos assim, né? Eu estou conjecturando. Eu não sei quanto tempo se passou do capítulo 5 para o capítulo 6. Eu estava lendo a respeito do Shir Hashirim, neste comentarista aqui, ó, até mostrar para vocês. Cântico dos Cânticos. E eu fiquei curiosa, né, para saber quanto tempo se havia passado. Mas, pelo visto, não demorou muito tempo. Eles sentiram a necessidade de estar juntos. Então, quando você ama verdadeiramente, há essa necessidade. As pessoas falam, eu não acredito mais no amor. Eu acredito no amor. Com todo o meu coração, eu acredito no amor verdadeiro. Porque quando a gente ama de verdade, né? Eu sou muito intensa no que eu faço. Eu sempre faço o melhor e tento fazer o melhor. E assim também tem que ser nas nossas vidas, irmãos. Então, ofereça o que você tem de melhor para sua esposa. Ofereça o que tem de melhor aí no seu coração. Se você não tiver posses, nenhuma aquisição, dê uma simples flor, um simples abraço, um simples elogio. Isso não vai tirar pedaço de ninguém. Leve um café da manhã, faça um café, leve até a cama para ela. Dê um presente, porque neste livro, As 5 Linguagens do Amor, o presente também faz parte de uma das linguagens. Você presentear a sua esposa. E é tão gostoso, quando a gente dá o presente, a gente fica mais feliz do que a pessoa que recebe, né? Porque quem gosta de presentear, fica feliz em presentear. Mas, para não estourar o horário aqui do programa, irmãos, eu gostaria muito de ir até o final do versículo 6, mas nós não temos tempo hábil para isso. São 1 hora de programa. Logo após já começa um outro programa. E nós temos que encerrar 5 minutinhos antes. Então, se essa mensagem falou ao seu coração, eu gostaria de fazer uma oração com você. Vamos orar? Abre o seu coração, vamos falar com Deus, então. Pai Santo e Eterno, mais uma vez estamos na Tua presença, com nosso coração agradecido. Obrigada, Pai, por esta palavra, Senhor, por esta mensagem de Cântico dos Cânticos, Senhor. Que possamos lembrar todos os dias que o Senhor também é o nosso amado e que nós somos a sua esposa. Que nós estamos, ó Pai, esperando para o grande dia em que estaremos contigo, Pai, nas bodas do Cordeiro. Queremos, ó Deus, neste momento apresentar as nossas vidas, nossos lares,
relacionamentos, a nossa união diante do Senhor, para que em todo tempo, Pai, as Tuas mãos estejam nos dando sabedoria, Pai. A mulher sábia, ela edifica o lar, a tola destrói. Mas dá sabedoria, Pai, às mulheres, às Tuas filhas que estão ouvindo, Pai, o programa de hoje. E dá sabedoria também, Pai, aos homens, aos irmãos que estão nos ouvindo hoje, para que as suas orações, Pai, não fiquem retidas. Que possamos sempre tratar um ao outro com honra, Pai, com amor, com carinho, palavras de ânimo e compreensão. Que todos os dias possamos reforçar e renovar os votos, Pai, da união. Só necessitamos, ó Deus, da Tua bênção. Abençoa as uniões, Pai, abençoa os casamentos, abençoa, Senhor, os relacionamentos neste momento. Derrama a Tua graça, Pai, sobre os Teus filhos. Restaura este lar, restaura, Pai, esta família. Alegra este coração, Pai, entristecido por uma decepção, por uma desilusão. Que esta irmã, este irmão, venha também perdoar, venha desculpar. Como nós não poderíamos desculpar, ó Deus, se a Tua palavra nos ensina que temos que perdoar assim como o Senhor nos perdoou dos nossos pecados. Então, que ao perdoar, possamos colocar uma pedra, um ponto final e nos esquecermos do que para trás fica. Visita o coração dos Teus filhos nesta manhã. Que este amor exclusivo, Pai, que este poema de amor, de Cântico dos Cânticos, de Shir HaShirim, venha florescer no coração dos Teus filhos. Que eles venham ler esta porção da Sagrada Escritura, Pai, e perceber como é lindo, Pai, o amor entre o Senhor, entre nós, a Tua igreja, e entre um homem e uma mulher. Abençoa-nos e seremos abençoados em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Amém. Estamos, irmãos, felizes, porque este mês de junho estamos completando 10 anos do programa Emanuel, Deus Conosco no Ar. São 10 anos de caminhada. Começamos no dia 25/6 de 2016, em outra rádio, a Rádio Atalaia. Essa rádio fechou e viemos para cá. Estamos construindo uma história em que você faz parte desta história. Então, agradeço às pessoas que são mantenedores, que nos apoiam em oração, que oram por nós, que contribuem com a obra de Deus para que nós possamos pagar o nosso horário aqui na rádio. Então, estamos felizes. É um momento especial para nós, porque é uma década, né, irmãos? Uma década no ar. Não é 10 meses, não é 10 dias, são 10 anos. E eu tenho me esforçado muito para que o programa Emanuel fique no ar, mas eu preciso muito da ajuda de vocês também. Que mais ofertantes, mais pessoas que estejam com o coração aberto para contribuir venham nos apoiar. Este mês nós vamos ter um sorteio no finalzinho do mês, deste mês de junho. Vamos comprar uma Bíblia bonita, um livro bonito, para poder fazer este sorteio. E vai ter outras coisas que eu quero colocar assim nessa cesta, com a graça de Deus. Eu vou conseguir sim comprar. E nós vamos fazer e presentear um ouvinte. Oxalá, se eu pudesse presentear vários ouvintes que nos acompanham ao longo desses 10 anos, pessoas tão queridas que sempre estiveram conosco desde o primeiro programa. Eu lembro que eu tenho um caderno e todas as mensagens elas seguem em fichas. E eu tenho a primeira pessoa que ligou no programa, no primeiro dia, naquele primeiro sábado que nós iniciamos o programa Emanuel. Então eu mando um abraço carinhoso para todos vocês que nos acompanham pelas plataformas digitais, que nos acompanham também pelo site, pela rádio. Minha eterna gratidão. Se você não estivesse aí do outro lado ouvindo as mensagens, nós não estaríamos aqui. E são tantos seguidores, tantas pessoas abençoadas que gostam de ouvir e meditar na palavra de Deus. Então, eu agradeço a cada um de vocês. Amém? Estejam conosco sábado que vem também, das 9 às 10 horas da manhã. Se você gostou desse conteúdo, é só você procurar nas redes sociais, em todas as plataformas, Lilian Marie, Programa Emanuel Deus Conosco, que você vai achar ali o @, o link, e você pode ver que todos os dias são postagens diferentes. Em todas as plataformas são postagens diferentes,
para edificar as pessoas, os seguidores que estão ali. Então, eu vim para uma missão e eu vou cumprir essa missão com amor. Envolvi a minha filha, né, Amanda, nessa missão. Ela está ali sorrindo. Envolvi ela nessa missão também e glória a Deus por isso, que ela está nessa missão comigo. Deus seja louvado. Faça assim com a sua mão que nós vamos encerrar o programa, irmãos. Que o grande amor de Deus, a misericórdia do Pai, o perdão dele te alcance e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe hoje e sempre. E medite na palavra de Deus, leia bons livros. Esta semana, eu desejo para você uma semana abençoada e vitoriosa. Shabbat Shalom. Fiquem com Deus.